Olá, graça e paz, meus irmãos. Todos estão bem? Meus irmãos, hoje vou estudar com vocês aqui um trecho do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, para a gente estar meditando a respeito da salvação. Será que eu sou realmente salvo? Será que eu cumpri os requisitos estabelecidos pela Bíblia para a minha salvação? Será que eu estou correspondendo à posição que eu me encontro como salvo? Enfim, vamos estar estudando um pouco a respeito, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, é aquele trecho onde Nicodemos está conversando com Jesus a respeito de como ele herdaria o reino dos céus. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Marca isso. Aí, né? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí novamente Jesus lhe responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos parar por aqui. Jesus ele está nos ensinando aí, meus irmãos, que o que é nascido da carne é carne. A gente vem ao mundo através da relação do nosso pai e da nossa mãe. E quando a gente chega ao mundo, a gente ainda não é filho de Deus. O que é nascido da carne é carne. E a gente ainda não é filho de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse que se a pessoa não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, frequentam uma igreja, vão lá todo domingo, senta no banco da igreja, assiste o culto e acha que está salvo, simplesmente porque está cumprindo, né, esse ritual de ir na igreja. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Para a gente ser salvo, a gente tem que confessar o nosso Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e crer no nosso coração. Crer. Por a nossa fé nisso. Crer que Deus o ressuscitou entre os mortos e que ele está no céu sentado à direita de Deus. Se a gente não fizer isso, confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração, a gente pode ser a melhor pessoa do mundo. Pode fazer as melhores ações, ajudar todo mundo. A gente pode fazer o que for, que a gente não vai acessar o reino dos céus. Porque tem um requisito para a gente acessar o reino dos céus: confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração. Esse é o caminho que Deus proporcionou para todos. Para todos. Do menor ao maior, do mais humilde ao mais abastado, né? Do mais pobre ao mais rico, do mais novo ao mais velho. Esse é o caminho para todos. Fazer uma analogia aqui, muita gente vai na igreja, né? Fala que é crente, que crê,
E entenda aqui, meus irmãos, eu estou falando de igreja no modo geral. A pessoa pode ser espírita e ter nascido de novo. A pessoa pode ser católico e ter nascido de novo. A pessoa pode ser evangélico e ter nascido de novo. E pode ser qualquer um dos três e não ter nascido de novo, frequentar as suas igrejas, achar que é salvo e não é salvo. Porque não cumpriu esse requisito. Nascer de novo. Deus, gente, ele não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus não é hindu, Deus não é budista, Deus é Deus. Ele está acima de tudo isso. Isso é coisa humana, religião é coisa humana. Mas o que acontece? Quando a pessoa nasce de novo, ela é inserida no corpo de Cristo. Jesus é a cabeça desse corpo. E assim como no nosso corpo, a nossa mão faz o que a gente quer, as nossas pernas fazem o que a gente quer, o que a cabeça determina, no corpo de Cristo não é diferente. Se a gente diz que Jesus é o nosso Senhor e começa a fazer parte do corpo de Cristo, a gente tem que seguir o cabeça. A gente tem que seguir o cabeça. Jesus. Jesus é o cabeça do corpo de Cristo. No início era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. Quem era o Verbo? Jesus. Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus. E se Jesus é o cabeça, nós temos a palavra, que é Jesus, como nossa cabeça. A gente tem que seguir a palavra de Deus. Tem gente que vai para a igreja, que nem eu já falei, todo domingo, vai em todos os cultos, senta, mas não pratica o que a palavra diz. Não medita na palavra, não ora, não estuda a palavra, não cresce espiritualmente. São pessoas que encaram a igreja como um clube social. Vai lá na igreja para ter comunhão, para saber das últimas notícias da moda, fazer fofoca com os irmãos. E não é isso não, gente. Nasceu de novo? O Espírito Santo vem morar dentro de você? Agora é entre você e o Espírito Santo. Você tem a sua parte a fazer. Você tem que crescer espiritualmente. Você tem que seguir a palavra de Deus. Tem que seguir o cabeça, Jesus. Você está fazendo parte agora da família de Deus. Fazendo um paralelo aqui, ó. Por exemplo, tem uma pessoa lá numa condição social ruim, miserável. De repente, o rei da Inglaterra lá, rei Charles, resolve adotar essa pessoa. Não, eu vou adotar essa pessoa aqui, vai fazer parte da minha família agora. Se a pessoa aceitar o rei Charles como seu pai, vai ser meu pai adotivo agora. Essa pessoa vai poder continuar na situação que ela se encontra? Ter os mesmos hábitos? Frequentar os mesmos lugares? De forma alguma. Essa pessoa vai ser treinada, ela vai aprender os protocolos da realeza, ela vai ter acesso a muitas coisas que ela não tinha. Ela não vai poder mais andar nos lugares que ela andava, fazer as coisas que ela fazia. Se a pessoa era um bêbado, um ébrio habitual que vivia em boteco, de boteco em boteco, bebendo, ele não vai mais poder fazer isso. Por quê? Porque agora ele faz parte da realeza. Agora ele tem direitos e tem deveres. E isso acontece na família de Deus. Se você era um pecador, afundado até o pescoço nas trevas, e Deus vai lá e te resgata, e você passa a fazer parte da família de Deus, passa a fazer parte do corpo de Cristo, a partir desse momento sua conduta tem que mudar. Não estou dizendo que vai ser aquela mudança drástica, você amanheceu de um jeito e acordou de outro, porque sua mente tem que ser renovada.
E ela tem que ser renovada pela palavra de Deus. Isso é um processo. Mas você vai contar com a ajuda do Espírito Santo. Então, se a pessoa roubava, ela não vai roubar mais. Mentia, ela não vai mentir mais. Adulterava, ela não vai adulterar mais. E coisas do gênero. Tudo que ela fazia, que estava lá envolvida com pecado, ela tem que começar a parar com isso. Por quê? Porque a partir desse momento que ela nasceu de novo, ela faz parte do corpo de Cristo. Não tem como Cristo ser santo e o braço dele ser pecador. É um corpo só. A cabeça faz parte do corpo, o corpo faz parte, então é uma coisa só. Então a pessoa tem que ter a consciência e tem que ter a atitude, buscar crescer, meditar na palavra, orar, cumprir tudo que a Bíblia diz. Pessoa, a partir do momento que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele nasceu de novo, foi batizado no corpo de Cristo. Qual que é o próximo passo depois disso? A pessoa tem que se batizar nas águas. É o reconhecimento público de que ela fez de Jesus seu Senhor. Próximo passo. Deus deu um presente aos seus filhos, porque a partir do momento que a pessoa reconheceu Jesus, passa a ser filho de Deus. Deus deu o batismo no Espírito Santo, para a pessoa ser revestida de poder, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Assim como ocorreu no dia de Pentecostes. A pessoa vai passar a orar em outras línguas, vai ser revestida de poder. Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo. Assim como a pessoa que entrou para a realeza vai ter que aprender os protocolos, a gente tem que aprender como crescer espiritualmente. A gente tem um vídeo lá atrás a respeito de como crescer espiritualmente. Não adianta nada a pessoa estar numa igreja, sentado, falando que é crente, dando prejuízo para os outros. Enganando, mentindo, fazendo coisas do gênero. A pessoa tem que abandonar os velhos hábitos. Por quê? A gente tem que evidenciar se a gente é salvo ou não. Como? Com a nossa conduta. A gente tem que crescer em amor, crescer em perdão, crescer em paciência. A gente tem que evidenciar os frutos do Espírito. Então a gente tem que estar meditando a respeito disso. Será que eu sou salvo mesmo? Ou só vou na igreja? Meu irmão, não se engane. Ir na igreja é um ambiente bom, ótimo. É melhor estar na igreja do que estar no mundo, numa balada, num boteco, num trem. É muito melhor. Mas você pode estar na igreja e não ser salvo. Então a gente tem que estar avaliando isso, meditando a respeito disso. E vou deixar aqui o versículo que eu acabei de ler para a gente estar meditando a respeito disso. É Evangelho de João, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Para a gente estar meditando a respeito. Tá bom? Fiquem na paz, até o próximo vídeo.